que rejeitou a cassação da Carla Zambelli e determinou a perda imediata do mandato da parlamentar. Ele que é o cara, ele que é o caramba, o caraô, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela e luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é o alfa e o ômega, ele que é pau, é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, o nosso ditador Alexandre de Moraes anulou a votação da Câmara das Deputinhas, que rejeitou a cassação da Carla Zambelli e determinou a perda imediata do mandato da parlamentar. O PP estava trazendo aqui um aspecto interessante desse acontecido agora, né, noticiado na primeira metade das 19 horas, né, PP? Tem um ponto interessante aí, o Pavinato, que é o seguinte, né? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem mudando em relação à perda automática de mandato de deputados e senadores com sentença criminal transitada em julgado no decorrer dos últimos anos, né? Das últimas décadas, né? Eu lembro que teve um caso do Meurer, que foi um deputado federal pelo Paraná, se eu não estou enganado, né? Que foi condenado, né, criminalmente, transitou em julgado, e a Câmara decidiu, né, ela cassar o mandato no plenário. Foi o primeiro caso paradigmático em que um deputado federal perdeu o seu mandato. Olha que chegou aí. Olha quem chegou aí, grande Holiday, hein? Achei que tivesse fugido. O PP falou que você estava com medo de debater com ele. Hein? O assunto aqui é o seguinte, ó. O Glauber foi suspenso, o Bibo Nunes saiu da vice-liderança porque votou na suspensão, a Heloísa Helena está no lugar do Glauber enquanto ele está suspenso, o Eduardo está no fio da navalha, e a Carla Zambelli teve o mandato mantido, mas o Alexandre de Moraes acabou de anular a decisão da Câmara das Deputinhas e cassou ele mesmo o mandato da Carla Zambelli. Nós estamos falando aqui do Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes. Então, como eu estava falando, assim, o Meurer, por exemplo, em 2006, ele foi cassado pela Câmara. Mussolini da Moca, gostou? Gostei. Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes. Baba na boca. Em 2012, com o Mensalão, por exemplo, o STF ele declarou a perda automática dos mandatos do José Dirceu. É perda ou perca? Ele declarou a perda automática a Janja fala perca. Dos deputados federais João Paulo do PT, Wanderlei da Costa Neto, Voldemort da Costa todo mundo Neto. foi declarado automaticamente que perdeu o mandato. Aí depois, no caso do Donadã, né, paradigmático 2013, o STF decidiu naquela ocasião que não poderia cassar automaticamente o mandato de deputado, tinha que passar para a Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 55 da Constituição Federal, né? Então o STF vem mudando completamente seu entendimento no decorrer dos últimos anos. Ou seja, o STF nem é casuísta. Nem é casuísta. Agora, qual que é o problema, o Pavinato? É sem juridiquês. Mas você pega o artigo 55 da Constituição Federal, está lá algumas hipóteses em que o deputado federal perde o mandato. Está lá, sentença criminal transitada em julgado, e está também quando perde direitos políticos. A perda, quando tem sentença criminal transitada em julgado, tem um parágrafo, claro, no artigo 55, que fala que tem que passar pela Câmara dos Deputados. Mas, no entanto, a perda dos direitos políticos, a Constituição Federal não fala nada, fala que tem que ser declarado pela mesa, né? Então aí que está a grande confusão. E o artigo 15 da Constituição Federal fala que o deputado perde os direitos políticos com a sentença criminal transitada em julgado. Ou seja, dá para você entender... Que a Constituição é inconstitucional. Dá para você entender... Esse é o Brasil. Não, dá para você entender que no caso de perder direitos políticos, bastaria a declaração da mesa da Câmara que cassou o mandato, né? Mas sentença criminal transitada em julgado teria que ter a decisão do plenário sobre o assunto. Então, ou seja, é uma grande bagunça a nossa Constituição Federal e, mais ainda, o Supremo Tribunal Federal, que vem mudando posicionamento ano após ano em relação a esse assunto. Você sabe que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que eu sempre cito, que é o maior constitucionalista vivo do Brasil, e é o maior constitucionalista do Brasil há 5 décadas, pelo menos.
sumidade do direito constitucional, lusófono. Eu o acompanhei no Gilmar Paluz esse ano, e a única palestra que houve silêncio absoluto do auditório foi a dele, e foi a única que durou 1 hora, ele com 91 anos. E a única palestra que o presidente de Portugal foi sentar-se para assistir, né, para ouvir o professor Manuel. Hoje o professor Manuel ele publicou no site do Estadão um artigo, né, dizendo que o Gilmar Mendes, com a decisão do impeachment de ministro do STF, ele fez o 7 de setembro da juristocracia. A decisão do Gilmar Mendes foi o grito de independência do judiciário, o grito de independência que o STF tem da democracia. O STF independe da democracia. E juristocracia, diz ele, não é democracia. E ele fala, aqui é uma coisa muito interessante, né? Que a nossa experiência mostra que essa falta de contrapeso e que essa passagem do STF em violar direitos humanos, promover censura, desrespeitar o devido processo legal, é um sinal de que a nossa juristocracia já está se transformando no que ele chama de uma monarquia plurima, onde, como na corte absolutista de Luís XIV, o rei não pode errar. Eu não lembro a frase em francês, mas é mais ou menos, em português le roi ne peut me faire. O rei não pode fazer mal, então ele não pode nem ser julgado, não pode ser nem processado. E o que a gente vê agora é um desdobramento disso. A gente já vivia nessa juristocracia disfarçada, enrustida. O STF muda a posição aqui, ocasionalmente muda lá. O impeachment era constitucional em 92, a lei do impeachment era constitucional em 2000, quando ela foi reformada pelo legislador na lei 10.028. Foi constitucional quando interessava ao Gilmar Mendes em 2016. Agora, quando bateu na bundinha deles, não é mais constitucional. E agora veio o Alexandre de Moraes, pegou esse tema, que já era certo, condenou, perdeu o mandato. O próprio STF diz que não. E agora ele vem e diz que sim. Que democracia é essa, Holliday? Pois é, meu querido. Quando nós falamos desses abusos do STF, eu gosto sempre de relembrar o contexto no qual foi promulgada a Constituição de 1988. Nós estávamos saindo de um regime militar e boa parte daqueles parlamentares que participaram da Constituinte tinham em mente, quando criavam as proteções em relação aos legisladores, tudo aquilo que aconteceu ao longo do regime. Por exemplo, você teve um deputado, Chico Pinto, se eu não me engano o nome dele, que durante o regime militar ele criticou uma visita de Pinochet ao Brasil. E fez críticas nem ao próprio regime brasileiro, isso ainda acho que no final do governo Castelo Branco. Cortaram o Pinto? Cortaram. Não, eu não sei, não sabia a história do Pinto. Aí hoje ele voltou como deputado federal e se chama... como é que se chama? De que você quer falar? Não sei. Não vou ficar quieto. Fala. Bom, eu não sei, ficou hospedado no hotel lá, o Hilton. quem você tá falando? De quem você tá falando? Não, deixa eu ficar quieto. Agora eu fiquei Pinto. Cortaram o Pinto. Bom, não tem nada, não, foi uma piada totalmente sem lugar. Bom, Totalmente sem lugar. Chico Pinto Cortaram era... o Pinto. Cortaram. Chico Pinto era da oposição ao regime, era do MDB. Então ele era amigo do Flávio Dino, oposição ao regime, amigo do Flávio Dino, do PP. Outro tipo de regime. Ele era do MDB, e era bipartidarismo, né? Só tinha Arena MDB. E aí o que aconteceu? O Castelo Branco força o Congresso a caçar o Chico Pinto. O Congresso se nega.
E aí ele não sabia que o ao Castelo Supremo. Branco era viado, mandando caçar o pinto. Isso aqui é famoso caça-rola. Eu não fazia ideia dessas histórias. Porra, olha, você fez história, você ficou mais Nossa, interessante viu, cara? depois que Você viu? você cursou história. Meu TCC foi sobre o Chico Pinto. Não, porque eu, todo final de semana, eu caço pinto por aí. Eu não sabia que o Castelo Branco também caçava pinto. Pois é. E aí o Congresso se recusou. Ele vai e recorre ao Supremo Tribunal Federal e aí consegue a cassação por meio da pressão dos ministros, né? Então, ao meu ver, pode ser que eu esteja equivocado, nunca li nada que dissesse diretamente isso, mas exemplos como esse, ao meu ver, criaram esta ideia de que, mesmo com a condenação no judiciário, é necessário uma autorização do Congresso para que o mandato seja efetivamente cassado. E Alexandre de Moraes, quando manda... Só para terminar essa história. Nessa história aí do regime, o pinto ficou para dentro ou o pinto ficou para O fora? Pinto foi para fora. O Pinto caiu? voltou só na redemocratização. Tá. Entendi. Agora, curiosidade, por que você gostou tanto do Pinto? Né? Estudou o Pinto no TCC? Não, tô falando sério. É porque o meu TCC foi sobre a relação do regime militar com o Supremo Tribunal Federal. E o Pinto tá no meio. Entendeu? Eu não sabia que a sua tese tinha sido a Erika Hilton. Tudo isso para dizer que exemplos como esse, ao meu ver, criaram esse dispositivo. E aí Alexandre de Moraes, quando manda a Câmara declarar, a visão dele é justamente uma visão pré-Constituição de 1988. É uma visão que prevalecia durante o regime militar. Ou seja, O STF, a piada pronta, Holiday! Exato. O Moraes tá com o pinto na cabeça! Eu vou embora. Não tem mais nada a dizer. Moraes tá com o pinto na cabeça. Faz jus ao apelido. Ele recriou a história do Pinto. Cara, mas a questão eu acho que é mais engraçado. Eu tenho outro posicionamento, Holiday. É pelo seguinte, né? A Constituição Federal, no artigo 15, ela fala o seguinte, que quando você A água é minha? tem, É sua. se sentença criminal transitada em julgado, você perde os direitos políticos. Você quer um cafezinho, uma cachaça? A meirinha atrás vou com você. vou ficar só na guia. Mas a questão é o seguinte, Você perde os políticos. o papel da Câmara, então, é de ser Quer um cartório. café, né? Pepe? É um cartório. Um cafezinho, Pepe? Não, mas quando você... Condenou, carimba e vai embora. Não, mas quando você- o papel da Câmara passa a ser completamente simbólico se essa tese é verdadeira. Então, mas no Então artigo... a votação nem deveria ter acontecido. Exato, mas é mas o que essa é a o que eu discussão. falo, Câmara das perdeu. Deputinhas. O único caso, agora querendo provocar vocês aqui, o único caso no Brasil Você vai me provocar? que teve perda automática de mandato, Perca. As atoras, cidadãos De mandato. e perca. de deputado federal foi o caso do Mensalão, do PT. Quase caí, cara. Isso é perca de equilíbrio. Entendeu? Isso é desequilibrado. Bom, vamos passar para a próxima pauta, eu já me cansei dessa. Ou a gente vai começar a querer colocar o seguinte, Não. que é possível alguém estar na prisão e ser deputado federal. O que eu estou falando é o seguinte... Eu acredito que é plenamente possível. Eu estou falando que é o seguinte... Mas como você vai Você ser deputado lembra, federal, um monte de pessoas representados? lembra do Motosserra? Lembra do Motosserra? Qual que era o nome dele? Daquele deputado que mandava matar os inimigos dele e cortar com a Donadão. motosserra? Você não lembra desse? Eu lembro, claro que eu lembro. Eu esqueci o nome dele agora. Ninguém lembra, Alemão? acho que é o Donadão. Ninguém lembra. O deputado é tudo burro aqui que trabalha comigo também. Puta que me pariu. Não, desculpa o palavrão, mas é verdade. Ninguém lembra o nome do... Hildebrando Pascoal. Né, o deputado da motosserra. Todo mundo sabia que ele motosserrava todo mundo, mas ele ficou aí, o Alemão pedindo para falar, aquele que me falou. Ele deu um Google ali e me falou. Obrigado, viu, Alemão? O Hildebrando Pascoal. Mas é verdade. Agora, o que não dá é o STF ficar nesse lesco-lesco. Né, de hora não pode, hora pode. É a juristocracia. Agora, E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.